Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo certo? Vamos continuar aqui com organização administrativa e a gente vai iniciar agora, pessoal, para tratar sobre a administração pública direta, tá? Vamos lá então, ó. A gente sabe quem faz parte da administração pública direta, a questão dos órgãos públicos, mas temos que aprofundar em alguns pontos aqui que são pertinentes para a nossa prova. Vem comigo, olha só. Pessoal, a gente já compreendeu aqui que a Constituição atribuiu competência como própria aos entes federados, né, que a gente conhece justamente como administração pública direta. E essa administração pública direta, para executar os serviços, vai realizar aqui a chamada criação de órgãos públicos, né? E quando ela vai criando órgãos públicos, repartindo a função dentro da mesma pessoa jurídica, acontece o que a gente conhece como desconcentração. Perfeito? Maravilha. A gente já teve inclusive a oportunidade de falar de algumas características desses órgãos públicos, como, por exemplo, eles não possuem personalidade jurídica, né? Então, são pontos aqui a serem tratados. Aí, o que tem aqui o negócio, galera? Tem um assunto, né, que a doutrina traz, ela classifica os órgãos públicos, beleza? Então, ó, esse órgão público eu vou classificar ele em relação à hierarquia, né? Em relação a atuação funcional, né, em relação ao nível de subordinação. Então tem várias classificações de vários doutrinadores distintos, né? Não é um assunto recorrente em prova, salvo a classificação quanto à hierarquia. Então, a classificação quanto à hierarquia nós vamos trabalhar aqui juntos, tá? Porque ela realmente é cobrada. E ela é a que dá assim mais para ser cobrada mesmo. Por quê? Porque nós temos aspectos que são muito visíveis, eles são muito evidentes, né? E eu estou dizendo isso, pessoal, por quê? Porque cada estrutura administrativa, ela pode ser, e ela será, inclusive, distinta, né? Então você tem o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso do Sul. A organização, a estrutura administrativa vai ser completamente diferente. Então os órgãos públicos integrantes vai ser diferente. Então muito dificilmente as questões vão querer cobrar de maneira aprofundada as demais classificações de órgãos públicos. Mas em relação à hierarquia, os órgãos que são de cúpula, né, é evidente que a gente conheça eles, a gente precisa conhecer, tá? Independentemente de qual é o estado, de qual é o ente, de qual é o município, tá? Não importa, tá? É sabido esses órgãos públicos aqui, eles são evidentes, beleza? Então, quando a gente fala de classificação quanto à hierarquia, nós estamos falando justamente dessa hierarquia aqui, ó. Tá vendo que nós temos uma relação de hierarquia dentro da administração? Sim, né, galera? Dentro da administração pública direta, a relação de hierarquia ela é evidente. Acontece que, né, inclusive, né, um dos poderes da administração é o poder hierárquico, tá? Então, quanto à hierarquia, a gente vai classificar, primeiro, em órgãos independentes, né? Então, a gente tem aqui, antes de colocar isso aqui, ó, vou falar aqui para vocês, ó. Essa classificação, ela é dos órgãos independentes, superiores, calma, professor, autônomos, superiores e subalternos, tá? Eu vou dar um destaque especial para esses dois órgãos, essas duas classificações aqui, dos órgãos independentes e dos autônomos. Por quê? Como eu falei para vocês, eles, independentemente de qual órgão, qual concurso está sendo realizado, eles são cobrados por quê? Porque eles são amplamente conhecidos, tá? Quais são os órgãos independentes, pessoal? Os órgãos independentes são aqueles que representam o poder do qual ele faz parte, né? Então, ó, são representativos. São representativos do poder, tá? Eles exercem função política, né? Principalmente. Determinam as diretrizes. Eles não são subordinados. Não são subordinados a nenhum outro, né? Por quê? Porque ele já está no topo, tá? Então quem que é essa galera? Pô, são os chefes dos poderes, né? Então se a gente pensar no Executivo Federal, é o Presidente da República. Se a gente pensar no Executivo Estadual, é o governador. No Executivo Municipal, é o prefeito. Então é o órgão de cúpula daquele ente, é o órgão de cúpula do poder daquele determinado ente federado. Então todo mundo tem que saber, né? Quem que é o órgão independente dos municípios? É o prefeito no âmbito do Executivo. Quem que é o órgão independente dos estados? É o governador no âmbito do Executivo. Tem que saber isso aqui. E os órgãos autônomos também precisam saber. Por quê? Porque os órgãos autônomos, como conceituação, a doutrina fala o seguinte, ó, eles são
imediatamente subordinados aos independentes. Tá? Então, por que tem que saber, galera? Porque quem que é esse povo aqui? Esse povo aqui são os ministérios, né? Representado pelos ministros de Estado, ou o secretário, que pode ser um secretário que faz parte de um estado, secretário estadual, ou também secretário municipal. Entendeu? Então, os ministros de Estado e secretários de Estado são os órgãos autônomos, eles são imediatamente subordinados aos independentes. Os superiores, eles estão abaixo aqui dos autônomos, eles não possuem a mesma autonomia, né, a mesma liberdade, a mesma independência, tá? E os subalternos tampouco, o subalterno vai exercer atividade técnica neutra executiva tão somente ou essa atividade administrativa, beleza? Então, primeiro, qual que é a classificação? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Eu vejo muito candidato que fala, já sei isso aqui, daí chega na hora da prova, ele não lembra, ele já até ouviu falar disso, mas ele não lembra se quem vem primeiro é o independente ou se quem vem primeiro é o autônomo. É o independente, amigo. Independente, autônomo, superior, subalterno, beleza? E aí, os independentes são aqueles que representam o poder do qual ele faz parte, os autônomos são aqueles imediatamente subordinados aos independentes, e os superiores subordinados aos autônomos, e os subalternos é todo o restante dá para baixo, que exercem atividade técnica, neutra, profissional. Beleza, professor, fechou. Então, essa aqui é a classificação aí mais cobrada aí pelas provas em relação aos órgãos públicos, tá? E aí coloquei aqui, ó, independentes, autônomos, superiores, tudo para baixo é órgão subalterno, tá? Beleza. E aí, galera, a gente vai entrar aqui num ponto que é bem pertinente, tá? Que a gente vai tratar sobre características da administração pública direta. Quando a gente fala assim de características da administração pública direta, como a gente sabe que os entes federados fazem parte da administração direta, eles possuem personalidade jurídica de direito público. E esse regime jurídico público, ele consiste justamente nas prerrogativas e restrições que aplicam à administração pública e que não estão na relação entre particulares. Então, essas características que a gente vai ver aqui são expressões dessas prerrogativas fazendárias, desses benefícios ou dessas restrições. Benefícios que a administração pública possui, privilégios e restrições que a administração se submete e que não estão na relação entre particular. Então, quando eu falo de características da administração direta, eu estou falando basicamente da ideia que caracteriza o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo. Ou o regime jurídico de direito público, né? Pode aparecer também regime jurídico fazendário. Beleza? Aí vamos ficar bem atento em relação a isso, porque depois que a gente aprender isso aqui, a gente vai falar que isso aqui se aplica às autarquias também, tá? Por quê? Porque as autarquias também têm personalidade jurídica de direito público. Então, quase tudo que a gente falar aqui vão ser aplicados às autarquias e também às fundações públicas de direito público, tá, pessoal? Beleza. Professor, quais são a ideia desses privilégios aqui? Primeiro, galera, essa chamada imunidade tributária, tá? Que é a imunidade tributária recíproca, né? Imunidade tributária recíproca. Embora o nome seja imunidade tributária, essa imunidade ela é tão somente em relação aos impostos, né? Impostos sobre bens, serviços, patrimônio, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que um ente federado não pode cobrar imposto do outro ente federado, tá? Então você não pode ter ali o determinado município cobrando IPTU de um ente federado, beleza? De um prédio do determinado estado. Não pode. Por quê? Porque um ente federado não pode cobrar tributo do outro. Isso é a imunidade tributária. Embora o nome seja imunidade tributária, e aí acaba sendo contraintuitivo, essa imunidade refere-se tão somente a impostos. Ou seja, nada impede que um ente federado cobre taxa, contribuição de melhoria, né, de outro ente federado. Beleza? Então ela diz respeito tão somente aos impostos. Maravilha. E depois tudo isso aqui que o professor está falando vai estar esquematizado, tá? Então fica tranquilo. Então vem comigo, ó. Primeiro eu vou falar só de maneira geral. Olha, eu também tenho os chamados privilégios processuais, né?
da administração pública, como prazo em dobro para manifestações. Se você tem um prazo de 15 dias para entrar com recurso, a administração terá 30. Tá? Então, a administração possui esses privilégios, essas prerrogativas, justamente em relação às questões processuais também, prazo em dobro para manifestação. Além disso, remessa necessária, tá? Também chamado de duplo grau de jurisdição obrigatório. A administração pública ingressa, tá ali no polo passivo de determinada ação e ela tomou pau, né? Tomou ali uma indenização de não sei quantos mil. Aí, o procurador não recorreu daquela decisão de primeiro grau. Mesmo assim, você manda lá para o segundo grau. É a remessa necessária, é o duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, independentemente de recurso, mesmo que não tenha entrado o recurso, não vai transitar em julgado. O juiz vai pegar e vai remeter os autos para o tribunal competente para que ele faça o julgamento daquilo, tá? É claro que essa remessa necessária possui limitações, né? Limitações em relação ao valor, por exemplo, tá? Mas não é necessário você aprofundar disso, porque nisso aí vai se aprofundar dentro do direito processual civil, não dentro do direito administrativo. O que eu quero que você conheça, que você saiba, é que a remessa necessária ou duplo grau de jurisdição obrigatório é um instituto que evidencia uma prerrogativa da administração, que ele é próprio do regime jurídico público, do regime jurídico fazendário, beleza? Fechou. Execução com base na Lei 6.830. Então, a administração pública, ela tem uma lei específica, né, para realizar as execuções que são dos seus títulos judiciais, né, e extrajudiciais também. Então, a execução é diferenciada aqui. Precatórios. Do mesmo jeito que a administração pública tem uma legislação diferente para cobrar os outros, ela também tem uma sistemática diferente para ser cobrada. Porque se a administração não te paga, você não pode mandar penhorar uma viatura. Ah, o Estado de Goiás não me pagou, vou mandar penhorar a viatura da Polícia Militar. Não pode, querido. Por quê? Porque esse bem público ele é impenhorável. Então, como é que a administração pública paga os seus débitos judiciais? Vai pagar mediante a sistemática de precatórios. Né? Então é uma fila, basicamente. É claro que tem toda uma regulamentação a partir do artigo 100 da Constituição Federal. Só que a ideia geral é que ela vai adimplir os seus débitos judiciais mediante precatórios, mediante uma sistemática, que inclusive, né, a gente já conversou, que evidencia aí o princípio da impessoalidade, né, da administração pública. Maravilha. Segue. Os bens da administração são bens públicos. E desse ponto decorrem várias características. Os bens públicos, como eu acabei de falar, são impenhoráveis. Não pode penhorar um bem público. Os bens públicos são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Né? Sempre que eu falo isso, professor, se é imprescritível, quer dizer que não prescreve, né? Muito bom, excelente, o raciocínio tá bom. Mas a ideia geral, pessoal, é que um bem público não pode ser adquirido mediante uso capião, né? O fato da administração pública não estar utilizando e cumprir os outros requisitos não quer dizer que ela vai perder a propriedade daquele bem, beleza? Então, os bens públicos são imprescritíveis, são impenhoráveis.